O Flamengo aprovou um orçamento bilionário para o ano de 2024. A gente vai ver o VT. Na volta o Vene vai falar sobre isso e também tem um monte de drone hoje. Inclusive drone do meu fogão. Roda o VT. O Flamengo começa 2024 com viagens e dinheiro. A pré-temporada rubro-negra será nos Estados Unidos. E enquanto isso, o Maracanã ficará fechado durante todo o mês de janeiro para a recuperação do gramado. Apesar de não ser necessário trocar a grama, será feita uma raspagem para fortalecer o crescimento de novas folhas. A ideia é que o estádio seja interditado no dia 28 de dezembro, após o Jogo das Estrelas. A expectativa é que seja reaberto na primeira semana de fevereiro, com a 6ª rodada do Carioca. Com isso, o clássico entre Flamengo e Vasco pode marcar a reestreia do estádio entre os dias 3 e 4. O elenco principal do rubro-negro se apresenta no dia 8 de janeiro e deve estrear logo no início do Campeonato Carioca contra o Audax. Depois disso, a equipe viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada e só volta já no final de janeiro para a 5ª rodada da competição. Além das viagens, o clube começa 2024 com um financeiro ok. Ontem, o Conselho de Administração aprovou a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor. O clube prevê a arrecadação superior a 1 bilhão, somente em receitas recorrentes, conta que não inclui transferências de jogadores. Ainda não foram apontadas as principais mudanças do Fla, mas a tendência é que o próximo ano seja de coisas boas para o rubro-negro. Muito bem, daqui a pouco também tem o drone do Gabigol. Tô vendo muito tchá-tchá-tchá na internet, negócio, entrevista, deu um negócio lá no Flamengo. A gente vai saber se é verdade ou não com o senhor Vene Casagrande. Agora, antes disso, Vene, eu quero saber sobre esse orçamento bilionário do Flamengo. Então, o orçamento aí que o Flamengo já está planejando para 2024, e nesse orçamento a gente vai falar do que é o mais importante. Quanto que o Flamengo terá para gastar em direitos econômicos, na compra de jogadores, e quanto o Flamengo terá que vender, ou seja, arrecadar com venda de jogadores. Para comprar jogadores, o Flamengo vai ter cerca aí de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, hoje em dia, dá 160 milhões de reais. É uma boa grana para você ir ao mercado e fazer contratação. E o Flamengo já tem 2 nomes mapeados, praticamente bem encaminhados, para poder contratar pensando em 2024. Que é o De La Cruz, que aí o Flamengo pagaria a multa rescisória cerca de 16 milhões de dólares, você já tira desse orçamento, e o Léo Ortiz, que o Flamengo está negociando junto ao Red Bull Bragantino, que pede 6 milhões de euros para vender o jogador. Então, assim, muita gente para e pensa assim, nossa, 160 milhões de reais, dá para fazer um bom mercado? Dá. Só que aí entra o trabalho da diretoria. Tem que saber gastar, porque não adianta você ir ao mercado e não saber gastar. Na minha opinião, o De La Cruz e o Léo Ortiz seriam 2 boas contratações. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra história, mas são 2 nomes que me agradam bastante e que chegariam, na minha opinião, para serem titulares no time do Flamengo. Ô, Pedrosa, vamos fazer uma conta aqui, que você é o único que é bom nisso? Quanto que o Flamengo tem para gastar? 160 milhões de reais. De euros? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. 30 milhões. Quanto é o De La Cruz? 16 milhões de dólares. Só que é melhor em reais. É melhor você fazer essa conta em reais. É isso. Vamos lá, o De La Cruz sairia cerca de... É que eu não tô comprando nem dólar nem euro. Eu já não sou boa de conta. Sem saber quanto tá a conversão, então eu não tenho nem real ainda. Não, faz uma média. A diferença do euro pro dólar vai dar uns centavos. Bota mais assim, do real. olha, em real, o De La Cruz sairia cerca de 80 milhões de reais. Sim. Beleza? Tem 160 milhões. É isso, 160 milhões. Pra você ter uma noção, já foi quase metade aí do dinheiro. E o De La Cruz uns 35 milhões de reais. Não, o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz, 35 milhões de reais. Só que o De La Cruz... 80, 100 e 115 que já tem. Só que o De La Cruz tem uma diferença. Tá vendo como o pessoal acha que é muito, mas não é no futebol? Não, o De La Cruz é uma diferença. Seria à vista. Porque quando você paga a multa rescisória, teoricamente, o clube que vai vender o jogador exige pagamento 89. à vista. Acho que 89 tá muito, não tá não? Temporada 2020, o quê? 89, ele deve ter feito a conta em euro. Na verdade, 16 milhões de dólares dá menos do que isso aí. Dá cerca de 80 milhões de reais. 80 milhões pra de reais. facilitar nossa conta. 80 mais 35, é isso, 115. É isso. Sobra 45. Só que aí tem saída também. Tem saída. Você tem espaço na folha salarial, você pode pegar jogador por empréstimo, como o Flamengo gosta de fazer, pega por empréstimo com opção de compra, traz o cara, testa o cara e depois compra. Não, contratação livre no mercado. Livre no mercado. Aí você não compra direitos econômicos. Você só apenas. Paga salário. Exatamente. Não, paga salário e luva. Porque aí luva entraria nesse cálculo também, entendeu? Entendi. Então tá aqui, vamos de La Cruz primeiro, temporada 2023, 43 jogos, 39 como titular, 10 gols, 6 assistências, valor de 80 milhões de reais. E o Léo com uma temporada com 22 jogos,
21 como titular, 3 gols, nenhuma assistência, até pela posição dele, 34 milhões de reais. Vale esse dinheiro, esses dois caras, Pedrosa? Valem. O De La Cruz é um valor de Europa, né? É um valor de venda para a Europa, mas o Flamengo hoje tem um orçamento de time europeu. Então ele tem totais condições de fazer isso à vista. E o Léo Ortiz é um baita de um zagueiro. Jogador... Se você pensar para um zagueiro, é caro, é alto o valor, né? Não acho, não. Você não acha, não? Acho 6 milhões de euros para um zagueiro dessa qualidade, um zagueiro que é testado dentro do futebol brasileiro, que tem qualidade, que foi um dos melhores zagueiros. Se não fosse o Murilo, o Lemos e o próprio Fabrício Bruno, o Léo Ortiz estaria. Na minha seleção dos reservas do Brasileirão, o Léo Ortiz estaria com certeza. Então é um cara que está maduro para o futebol, que o Flamengo contrataria um jogador pronto, assim como contratou quem? O Fabrício Bruno. Então, assim, pra mim vale a pena. Inclusive, eles formaram dupla de zaga no Red Bull Bragantino e poderiam formar agora no Flamengo. Bom, o Flamengo agora, hein, com o Tite e com o Cícero Melo, que vai contar pra gente se contratos estão sendo renovados ou se novos contratos estão sendo feitos. Tem contratação nova por aí, Cícero? Boa tarde pra você, Bruno, pra Mari, Mário Marra, Breiler e o Fã de Esportes. Estamos aqui em frente à sede do Flamengo na Gávea, enquanto o presente de Natal tricolor já está chegando aí, o Renato Augusto, que inclusive foi um ídolo aqui no Flamengo, né, teve uma grande passagem. A torcida do Flamengo está aguardando o seu presente de Natal, ou os seus presentes, né? Já colocou o sapatinho lá na árvore, está esperando o anúncio. Só que o Flamengo, por enquanto, não anunciou ninguém. São 3 as contratações iniciais que o técnico Tite pediu à diretoria rubro-negra, um meia, um zagueiro e um lateral esquerdo. O meia já virou novela, quase que do Natal do ano passado. É o De La Cruz, meia de 26 anos, uruguaio, do River Plate da Argentina, tem contrato até o final de 2025. O Flamengo vai ter que desembolsar à vista 16 milhões de dólares, 78 milhões e 500 mil reais, se quiser ficar com De La Cruz. Essa novela não acaba nunca, a torcida não aguenta mais. O zagueiro que o Flamengo está negociando é o Léo Ortiz, 27 anos, do Red Bull Bragantino. Zagueiro e o Flamengo já tem um acerto encaminhado para um contrato de 5 anos. Acontece que o Bragantino está batendo o pé na quantia de 6 milhões e meio de euros, mais do que isso, até 35 milhões de reais, e o Flamengo fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 600 mil reais. O contrato do jogador com o Red Bull Bragantino vai até o final de 2026. E o jogador que está de férias está intercedendo junto à diretoria do Bragantino para liberar ele. Ele quer voltar a formar a zaga com o Fabrício Bruno, que já está no Flamengo aí há mais de um ano. Para lateral esquerdo, ainda timidamente, mas o nome que aparece é de Juninho Capixaba, também do Red Bull Bragantino. Está voltando de empréstimo Matheus Gonçalves, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, e ele se apresenta em janeiro. O Flamengo só emprestou para pegar a experiência. E quanto às renovações de contrato, o Gabigol tem um contrato até o final do ano que vem. Já estava negociando para mais 4 anos de contrato. Como ele está muito mal na reserva do Pedro, o Flamengo resolveu adiar essas conversas, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Ele está insatisfeito com a reserva e já disse que pode ser o último ano dele, 2024, o Corinthians tem interesse. E finalmente, Everton Ribeiro está em negociação. O contrato termina agora, no final do ano. Uma negociação demorada, os valores estão ainda um pouco distantes, e o Internacional, com nova presidência, ou o mesmo presidente se apresentando para mais um mandato, tem interesse no Everton Ribeiro. Voltamos aos estúdios. Tá em ação algumas informações aí do Flamengo sobre as negociações, muito bem detalhada lá com o pessoal do SBT. Eu acho incrível que ninguém tá falando de lateral direito, né? O que o Flamengo mais precisa hoje no seu elenco é a contratação de 2 ou até mesmo um lateral direito que venha para ser titular. Pode segurar ali o Varela, porque o menino Wesley tem muito o que mostrar ainda. E Mateuzinho já teve tantas chances no Flamengo e ainda não mostrou o seu potencial, o que a torcida esperava dele. Eu acho que o Flamengo tem que correr atrás urgentemente de um lateral direito. Fala-se muito no Montiel, lá que jogou no River Plate, mas diz que está se acertando com o mundo árabe, ou possivelmente também pode voltar para a equipe do River Plate da Argentina. Eu acho uma contratação muito difícil. Tomara que o Flamengo consiga, quem sabe, dar essa reviravolta aí na cabeça lá dos procuradores dele, mas eu acho muito difícil Montiel vir para o Flamengo. Galerinha, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negra. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima.